Agricultura sintrópica ou orgânica são iguais? Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, faz algum tempo que eu não gravo vídeo, até porque aqui no sul estava chovendo bastante. E no inverno as coisas acontecem mais lentamente, né? E uma coisa que eu queria colocar hoje, discutir um pouquinho, é que a gente percebe que há uma confusão entre a agricultura sintrópica, que não é um nome muito fácil, né? Sintropia, mas já está consagrada pelo Ernest, então a gente respeita. A agricultura orgânica e também quando se fala em agrofloresta, né? Então há uma certa confusão se são a mesma coisa ou se há alguma diferença, né? Então primeiro eu queria colocar a questão entre a agricultura sintrópica e a agricultura orgânica. E sempre que eu coloco aqui nos meus vídeos, inclusive a agricultura tradicional, que é a agricultura mais praticada no mundo, obviamente, né? Não é uma questão de certo ou errado, porque senão a gente entra em vários detalhes que acaba saindo da questão prática, vamos dizer assim, né? Então não adianta dizer que quem pratica a agricultura tradicional está errado ou está certo em relação à agricultura orgânica também, ou a agricultura sintrópica seria a única certa e as outras erradas, esse tipo de coisa, né? Que não cabe muito. Mas uma questão importante é que a agricultura orgânica, por exemplo, o que acontece em relação à agricultura tradicional? Desculpa. A agricultura tradicional, ela busca os insumos industrializados, de uma maneira geral. Então, principalmente os adubos que vão alimentar as plantas, né? Seja na forma de sal ou na forma de líquido para foliar, etc. E as formas de combater as pragas também, né? Que são herbicidas e fungicidas, etc. Então, no caso da agricultura tradicional, o foco é alimentar a planta e não criar vida no solo. Então é uma forma que dá certo, óbvio, né? Tanto que é a mais praticada no mundo e movimenta trilhões de dólares anualmente. Então é uma forma já bastante desenvolvida e sustenta um mercado enorme, né? Inclusive de maquinário e etc e tal, né? De ocupação fundiária, de preço da terra, essa coisa toda. A agricultura orgânica, o que ela se propõe? É produzir o seu próprio adubo para a planta. Então, você pegar composto, matéria orgânica, ou esterco de animais, etc. e tal, e fazer a compostagem. Então, o que significa fazer uma compostagem? É você pegar essa matéria orgânica e elaborar ela para que as bactérias e fungos transformem a matéria orgânica em moléculas de adubo químico, né? Vai produzir nitrogênio, fósforo, potássio, etc., que as plantas precisam. Então, vamos dizer assim, é uma forma mais natural de você utilizar esse material orgânico e transformar em adubação. Então, em vez de você comprar adubo químico, etc. e tal, você tenta trabalhar de forma mais natural. No caso da agricultura orgânica, tem alguns elementos, por exemplo, combater pragas e tal, tenta também se desenvolver defensivos naturais. E às vezes até é tolerado, né, dentro do critério orgânico, de você fazer algumas aplicações de produtos químicos para combater pragas. Então isso é tolerado. No caso da agricultura sintrópica, qual é a proposta de Ernest Goethe? É você desenvolver um sistema
onde o foco é você criar vida no solo, sejam os micro-organismos ou macro-organismos, e você ter uma sucessão de plantas, e por acumulação, que vão criar matéria orgânica para alimentar esse solo. Então você não vai desenvolver um composto que na verdade é transformar o composto em adubo químico. E qual a diferença disso? É que quando você faz o composto e você termina a produção, vamos supor que seja de hortaliça, na próxima safra você tem que desenvolver o composto novamente e aplicar no solo. Então é um processo que tem que estar sempre sendo iniciado do começo. Você não tem como alimentar esse solo a partir das plantas que você está tentando produzir. Já tem uma forma mais desenvolvida, que o pessoal acaba vendendo os micro-organismos do solo para que você aplique no período de produção. Mas esse também é um processo que, para ter continuidade, ele precisa ser iniciado novamente. No ano seguinte, quando vai se produzir a safra ou começar o período de adubação, você tem que fazer a aplicação novamente. Até porque, em termos de negócio econômico, para uma empresa que desenvolve micro-organismos para o solo, se isso não acontecer, ela só vai produzir uma vez. E depois não vai ter mais mercado. Então não faz muito sentido, né? Você precisa estar sempre renovando o processo de produção. Então a diferença para a agricultura sintrópica é que você desenvolvendo plantas e um sistema agrícola, você passa a produzir o material necessário para alimentar esse solo a partir da própria produção. Então, o Ernest, uma das formas que ele desenvolveu, apesar que ele veio originalmente, ele era geneticista da parte de capim, né, para gado, e quando ele veio para o Brasil, ele foi desenvolver esse trabalho na América Central, e viu o grau de desmatamento que tinha lá para desenvolver pasto. Ele se desiludiu, ele veio para o Brasil e começou a fazer um reflorestamento na fazenda dele lá na Bahia, que é um clima bastante tropical. Então, você desenvolver sistemas a partir de agrofloresta, ou seja, você plantar árvore, era uma forma de você alimentar o solo e começar a desenvolver essa agrofloresta, que ele chama de placenta 1, 2, 3 e 4, até você chegar numa floresta mais desenvolvida, né? Que seria um sistema, vamos dizer assim, mais equilibrado no sentido de desenvolver a energia necessária para alimentar o solo. É só você pegar uma mata, né? A mata, ela se autoalimenta a partir da fotossíntese, que vai desenvolver material orgânico, glicose, vai alimentar a planta e vai alimentar o solo e os micro-organismos do solo que vão produzir vamos chamar assim, de adubo necessário para a planta. Então, esse é um sistema que se autodesenvolve. Então, essa é a diferença para a agricultura orgânica, que você tem que fazer o composto, que nada mais é do que transformar a matéria orgânica em adubo. Que é o que os micro-organismos fazem. Quando você faz um composto, você está ali utilizando as bactérias aeróbicas e fungos e tal para fazer essa transformação. Só que imagina o seguinte, se você tem uma área muito grande, como é que você faria para fazer essa adubação orgânica? Imagina a quantidade de composto. É por isso que surgiu essas empresas de desenvolver os micro-organismos para daí aplicar no período de produção, para que eles se fixem na raiz das plantas. Só que quando você colhe e vai fazer a próxima safra, a safra do ano seguinte, você tem que aplicar os micro-organismos novamente. No sistema sintrópico, a proposta é que esses micro-organismos estejam no solo, fixado através de uma agrofloresta, né? Ou através de outros tipos de planta, para que esse processo se desenvolva no solo. Então, necessariamente, quando se fala em agrofloresta, não significa que seja sintrópica também, porque você pode ter uma agrofloresta desenvolvendo vários tipos de cultura, inclusive culturas perenes, né, como café, cacau, outras coisas, e fazer adubação
ou orgânico, ou mesmo adubação química. Então a agrofloresta não é sinônimo de sintropia. Porque sintropia nada mais é do que você desenvolver um sistema que vai chegar ao equilíbrio energético para se autossustentar. Então você não traria nenhum insumo externo. E aí vem toda a parte de manejo, né, da agricultura sintrópica, que é você estar sempre fazendo a poda e acrescentando matéria orgânica ao solo para que ele se desenvolva, como é uma floresta, né, que galhos e folhas e etc. E aí você alimenta a vida no solo que vai desenvolver essa simbiose com as plantas para que elas se alimentem. Mas tem uma questão que eu estou percebendo aqui no sistema que eu venho praticando há 1 ano e 10 meses mais ou menos, que é não utilizar nenhum tipo de insumo externo, e que para você desenvolver o sistema de sintropia, você não precisa necessariamente fazer uma agrofloresta. Porque, claro, as árvores, principalmente se forem nativas, etc., ou algumas adaptadas, elas têm a capacidade de sobreviver a períodos, por exemplo, de seca, né? E manter a umidade do solo, etc., e sustentar essa vida no solo até a chuva voltar. Só que eu estou percebendo aqui na propriedade, porque eu estou no sul do país, quem já assistiu meus vídeos anteriores, né, inclusive eu falo da localização da propriedade aqui, que eu estou em Ituporanga, a 500 metros de altitude, chama Alto Vale, do rio Itajaí. E então eu percebi aqui com o desenvolvimento ao longo do tempo, o fato daqui chover durante o período de inverno, você consegue desenvolver o solo com plantas baixas, plantas rasteiras, que seriam capins, né, as leguminosas, ervas e outros tipos de planta. Eu vou mostrar agora mais detalhadamente, que ainda estamos no período de inverno, agora é 19 de agosto. Então a gente já está mais da metade de agosto, né? E até eu fiz um short mostrando o brotamento das plantas que eu fiz o período de poda. Então olha que interessante. Esse solo todo, a propriedade aqui, ela é sustentada pelas plantas rasteiras. Pode ver que tem bastante leguminosa. A leguminosa só se desenvolve quando o solo está mais fértil, né? Aqui eu já mostrei em outros vídeos, é uma linha de árvore que eu plantei, que é a canelinha, é uma árvore nativa. E ela é sustentada por esse sistema. Eu fiz a poda aqui já, para dar uma estimulada, porque eu rocei, né, o capim, e fiz a poda delas para poda de formação, né? Porque eu quero que elas se juntem para contenção de vento, que aqui venta muito. E para que proteja principalmente a casa ali, né? Então esse sistema todo é sustentado por essas plantas baixas. Então para vocês verem a variedade que tem aqui de capim, ervas, leguminosas e etc. E essas são de inverno. Então o que eu faço agora? Eu venho e vou fazer a roçada para vir as variedades de verão. Inclusive tem aqui, ó, ervilhaca. Essa aqui é ervilhaca, ela está até começando a florir. Tem uma infinidade de espécies. Eu imagino entre 40 e 50 espécies de plantas baixas. Então o que acontece? Eu tenho aqui o meu parreiral, inclusive eu fiz a poda. Tem que mostrar a uva quando ela está seca, parece quando ela está cheia de folha, é mais bonito. Então é meu parreiralzinho, tem 12 pés, e é Niagara e a Isabel. Então esse sistema aqui que sustenta o parreiral é todo sintrópico, pode ver.
O que eu acrescentei aqui foi madeira. Eu peguei eucalipto. Eu tenho bastante eucalipto aqui na propriedade. Dá para ver ali, ó, para sustentar os fungos, né? E eu trouxe capim, o capim elefante ou napier que eu tenho na beira da lagoa, coloquei. E agora a roçada que eu faço, eu encosto esse capim. Mantenho sempre roçado para questão de estímulo da própria fotossíntese do sistema. Então, como vocês podem ver, a quantidade de variação de plantas que tem. E olhando ali o pasto do seu Nilo, o pasto do meu vizinho, que ele tem o capim-mombaça ali pro gado. Então ele está começando a querer brotar. Ele calcariou, quer dizer, ele acabou matando os micro-organismos do solo. Mas é o sistema tradicional. Agora ele dá uma roçada, joga a ureia e adubo químico e o mombaça cresce loucamente. Só que ele só tem essa variedade de capim. E algum outro que nasce no meio aí, mas eles até passam algum tipo de herbicida para controlar. No meu caso é o contrário. Quanto mais variedade tiver, e densidade, etc. Inclusive eu tenho já algumas plantas que não são tão rasteiras, que é o caso aqui da crotalária, que elas estão já rebrotando tudo. Essas já são plantas de verão, mas mesmo no inverno elas já estavam rebrotando. E já tem bastante aparecendo no sistema. Então isso aqui era um antigo pasto, antes foi área de produção de fumo. Então foi uma área bastante explorada. E quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, era uma área que não fazia anos que não era roçada, né? Então eu comecei a roçar, ela começou a se desenvolver. No começo eu plantei as frutíferas todas de forma tradicional. E depois faz 1 ano e 10 meses que eu não acrescento nenhum tipo de insumo externo. E o sistema todo vem sustentando por essas plantas baixas, inclusive as oliveiras que eu plantei. Tem uma oliveira aqui na frente. Então o que isso significa que eu percebi? Que aqui no sul, pelo menos onde chove bastante no inverno, você consegue desenvolver uma agricultura sintrópica, não necessariamente com agrofloresta. Você pode desenvolver a partir das plantas baixas. E quanto mais se desenvolve, mais você atrai passarinho e outros tipos de animais que trazem sementes de vários. E o vento também, porque no entorno aqui se planta também azevém e a servilhaca, né? Pode ver que a ervilhaca tem bastante aqui, que vem pelo vento. Então quanto mais diversidade, mais densidade dessas plantas tiver, e você fazer a manutenção, que é roçar para estimular a fotossíntese e também criar biomassa, o sistema todo se sustenta. Então eu fiz as podas, eu fiz um shortzinho aí mostrando, fiz as podas, choveu e tá tudo rebrotando. Quer dizer, inclusive o capim. Então, só para terminar, então a diferença da agricultura sintrópica para a agricultura orgânica é que você desenvolve na agricultura sintrópica um sistema que vai se autossustentar. Você não precisa ficar desenvolvendo insumo externo. Olha a quantidade de gramíneas, etc., ervas e leguminosas que tem. Inclusive aquele pé de limão Tahiti que está bem florido. Ó, o azevém ele se desenvolveu bastante aqui também. Então só para mostrar minhas mudas de canelinha, ó, ela já rebrotou tudo. Eu rocei, né, e o capim para justamente estimular. E fiz a poda delas, que agora estou fazendo a poda de formação. E o sistema todo vai em frente, você não precisa acrescentar nada, nem produzir
adubo orgânico, nem acrescentar adubo químico. E o sistema todo se desenvolve. Então, não sei se ficou claro, é essa a diferença básica entre a agricultura sintrópica e a agricultura orgânica. E frisando mais uma vez, aqui no sul, que é uma tese que eu estou levantando, você não precisa necessariamente da agrofloresta para sustentar, por exemplo, uma produção de frutíferas, adaptadas ao sul, né, claramente. Que é a uva, a ameixa, os citros, a própria oliveira e outras frutíferas que possam se desenvolver. Você pode manter com o sistema sintrópico com plantas baixas. Então, é isso, pessoal.